Vida e Saúde começando mais uma vez aqui na sua telinha, semana toda especial, gostosa. Hoje não vai ser diferente, aliás, hoje vai ser muito produtivo por aqui. Vem pra cá que a gente vai falar sobre um precioso remédio da natureza. E quem tá comigo para falar sobre a água é a Aline. Quero te dar um beijo. Feliz Natal, em clima ainda, né? Exatamente. Como é que você está? Estou bem, melhor agora, com certeza, para compartilhar desse grande nutriente. Melhor agora. Olha, você viu como ela chama a água? Grande nutriente. Vem pra cá. Você sabia que Deus nos proporcionou recursos incríveis para que a gente possa cuidar do nosso corpo, da nossa mente e também do nosso espírito? A água é um dos 8 remédios naturais e um dos mais essenciais para nos manter hidratados, tá bom? Olha, vai aumentar a clareza mental, promover o seu bem-estar geral e nós estamos recebendo ela, que é nutricionista, Aline Moraes, e vai nos ajudar a ensinar técnicas terapêuticas com a água. Ainda hoje tem boletim de saúde por aqui com Sara Rabite e Dr. César Vasconcelos, com mais um Claramente nos ensinando como ajustar as defesas e preservar o relacionamento. Olha a receita que você encontra por aqui também. Esse é o brigadeirão como sobremesa, uma receita saudável, gostosa, prática, que você aprende aqui nesse programa. Tá só começando, Aline, você sabe que a gente gosta de começar todo o programa com uma reflexão. Hoje estamos aqui, olha, terminando quase o ano com o devocional Vislumbres da Eternidade. Foi maravilhoso aproveitar as reflexões que o autor trouxe aqui. E hoje estamos lendo Apocalipse 22, verso 20. Olha só o que diz. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Estamos realmente caminhando para o final do ano e é muito bom perceber que todas as nossas esperanças, nós falamos sobre esperança aqui essa semana, tudo aquilo que a gente cultiva como cristão na palavra de Deus, a nossa fé, a nossa base está para se cumprir. Jesus Cristo vem. E nós que somos testemunhas, nós somos realmente aguardando, mas estamos também na expectativa desse cumprimento muito breve, muito assim rápido. E dessa maneira a gente começa o Vida e Saúde, tá bom? Vamos ali em 30 segundos, estamos de volta falando sobre a água para você. Muito bem, estamos começando esse Vida e Saúde, a Aline com a gente, ela que é Nutri, ela que vem aqui de vez em quando. A última participação eu acho que foi online, não foi? Foi online e eu estava gravidinha ainda. Lembro, agora a criança já está grande, quase entrando na faculdade, você finalmente retornando aqui, né? É verdade, é um prazer estar aqui com vocês. E retornar aqui no Vida e Saúde para mim é uma alegria, uma motivação maior, né? Com certeza, ela que é mãe da Lavínia, ela que vem aqui e fala com propriedade, e fala como alguém que realmente vive e gosta daquilo que pesquisa. Se você quiser conhecer mais sobre a Aline, ela está no Instagram, vai lá, @aline.saudeporinteiro. Tá passando aqui, é Aline com Y, tá bom? @aline.saudeporinteiro e você posta um pouquinho do seu dia a dia, posta um pouquinho de... você provoca muito os seus seguidores ali também, né, Aline? Eu fiquei parada um tempo, agora estou voltando há alguns meses, então dentro dessa realidade eu provoco o dia a dia e também, obviamente, né, como é saúde por inteiro, a gente mostra a vida real, né, porque faz muito mais sentido a gente entender que a vida nem sempre é tão... flores, difícil, só de flores. Ou nem tão fácil quanto se parece, né? Então, no dia a dia, a gente pode aprender e trocar experiências, com certeza. Muito bem, é um Instagram bem honesto, tá? Aconselho que você realmente dê uma passada por lá, siga, mande um direct para ela. Na medida do possível, ela responde. Exato. Seguinte, água.
A água é um elemento natural que é muito potente, é muito poderoso, mas nem todo mundo entende como ela pode nos beneficiar. Na saúde e na doença, a água continua sendo uma bênção, né, Aline? Com certeza. Eu creio que não se dá muito valor ao tema água, porque é uma coisa do dia a dia que não se observa tanto. E existem pessoas que não desenvolveram o hábito desde a infância, pais que não ofereceram para esses filhos, que foram se desenvolvendo. Mas quando a gente pensa, para você preservar a saúde, é importante que tenha a ingestão de água, afinal de contas, sem ela você vai desenvolver várias patologias e quem já está doente precisa utilizá-la, seja ela com tratamentos naturais externos ou também na ingestão adequada, no volume, todas as suas propriedades, porque com certeza a recuperação vai ser muito melhor. Agora, como é que a água pode ser usada para aliviar alguns sofrimentos que a gente está passando? Vamos dar alguns exemplos aqui? Olha, se a gente for levar em consideração hoje o excesso de comidas que se utiliza agora nesse período de festas, né, se for observar a questão de como que as pessoas se alimentam muito rápido, hoje o fator de problemas digestivos está considerado aí na maior parte da população. Então, se nós, por exemplo, utilizássemos em torno de 500 ml de água, um copão bem caprichado de água morna antes do almoço, por exemplo. Isso eliminaria inúmeros fatores digestivos, facilitando a produção do ácido clorídrico, que vai ajudar essa digestão de um volume de alimentos que ela receber depois na hora das refeições. Isso imediatamente antes do almoço ou alguns minutos antes? O ideal seria, assim, toda a hidratação ser feita 30 minutos antes da refeição ou depois 2 horas que a refeição foi feita. No mínimo 1h30, para que esse alimento também não seja digerido com uma sobrecarga de líquidos ali que dilua esse ácido para não dificultar o processo. Olha, ela deu um exemplo super simples, água morna. Você falou de mais ou menos 500 ml. Quem quiser colocar meio limãozinho ainda ajuda. Olha só, meia hora antes do almoço, antes da refeição principal aí, facilitando, preparando o sistema digestivo para o alimento que vai receber. Olha que legal. Agora, muita gente, agora tá verão, é mais fácil beber água, a gente sente sede, mas muitas vezes a gente nega o corpo da água mesmo. A gente acaba comendo uma fruta, tomando um sorvete. E eu quero saber se a insuficiente ou se a ingestão insuficiente de água vai levar a que tipo de problemas de saúde? É interessante que existem algumas formas de mensurar essa desidratação através de sintomas. Então, dependendo dos sintomas que são apresentados no corpo, você vai saber se essa pessoa está de 2 a 4% de desidratação e assim por diante. Quem tem aí em torno até de 8% de desidratação no corpo, obviamente já está num grau avançadíssimo. Mas, por exemplo, os primeiros sintomas, dor de cabeça. E hoje, ao invés das pessoas tomarem água, elas se recorrem à medicação. Toma um remedinho. Um remedinho. E o corpo está sinalizando, me limpa, porque você comeu algo que está sobrecarregando ou está congestionando aí a sua circulação sanguínea. Então, dores de cabeça, sonolência, irritabilidade. Tem gente que está estressado e não sabe que se tomar uma água vai dar uma acalmada. Olha só! Então, é muito importante. Dentro dessa realidade, considerando isso, existem pessoas que ficam com letargia, sentem sonolência constante. Imagina você ficar improdutivo porque simplesmente não identificou que existe uma necessidade de água. Mas internamente o que? As células estão trabalhando com sobrecarga, trabalhando sem um EPI, digamos assim? Ou estão trabalhando com condições insalubres internamente? É perfeito. Eu não tinha parado para pensar nessa analogia, mas considerando que o alimento que você ingeriu, seja ele doce ou salgado, ele vai fazer o seu corpo trabalhar num maquinário mais intenso. É como se ele estivesse trabalhando cansado mesmo. E a diluição daquela água vai fazer com que esse maquinário tenha uma melhor lubrificação. É como se ele fosse o óleo da ferragem, né? Então, ele vai trabalhar de uma forma que sobrecarrega menos esse organismo. E a diluição vai tirar a sobrecarga dos rins, do coração. Você imaginar que o coração bombeia o dia inteiro,
num sangue viscoso, pesado, concentrado, ele precisa dessa diluição. E, obviamente, que a entrada dessa água, ela trabalha o processo de oxigenação muito maior no cérebro, no corpo de uma forma geral. Então, o corpo precisa da água. Eu tenho conhecidos, tenho parentes, familiares que não ingerem água, mas porque não conseguem. Não tomam água porque não sentem o prazer daquilo. E o perigo agora desse período de férias é as pessoas acharem, por exemplo, que beber mais refrigerante, beber um suco ou beber um picolé, qualquer coisa vai suprir o papel da água. E não, a água é um solvente importante, necessário para a limpeza desse organismo. Agora vamos falar de qualidade de água, porque tá na modinha falar de pH, de água alcalina, de água não sei das quantas. Tem gente que bebe água da torneira, que vem com cloro, tem gente que não tem acesso a esse tipo de produto, que é um produto que talvez seja mais elitizado, mas que a mídia e a internet têm vendido com muito afinco. Como é que fica a questão da qualidade da água que a gente precisa tomar? Eu acredito assim que, embora muitas pessoas não tenham acesso a certas informações, isso não vai deixá-las de sofrerem os danos. Hoje nós estamos vendo aí o sistema de saúde comprometido, né, sobrecarregado, porque infelizmente, se a gente for observar pessoas com problemas tireoidianos, pessoas com problemas neurológicos, todo aquele componente químico das indústrias que são jogados nos rios, a nossa água está contaminada, hoje tudo muito plastificado, muito envasado. Então, quando a gente percebe a presença de bisfenol A, que é um componente químico que afeta a reprodutividade humana, a questão da qualidade dos espermatozoides, por exemplo, a questão do óvulo e tantas outras coisas, essas pessoas vão sim sofrer as consequências, embora existam formas, por exemplo, naturais. Eu vejo assim Deus em vários detalhes. Quando a gente pensa, por exemplo, num tempero do dia a dia. Tem gente que não gosta de coentro, por conta do sabor mais forte. Mas o coentro, ele ajuda a eliminar os metais pesados de dentro do nosso organismo. Então, a água, embora seja algo mais contaminado hoje, que está chegando na nossa torneira, existem formas da gente também preservar a nossa saúde. Embora a água também seja ruim em alguns aspectos, isso não nos isenta das responsabilidades de cuidar também das outras formas das outras coisas que nós colocamos dentro do nosso corpo. Se uma coisa é ruim, eu preciso tentar minimizar de outras formas. Tem um ganho de outro lado. Exatamente. Então, preciso beber água, independentemente, porque assim, apesar dos problemas existentes, porque muita coisa que você está falando aí de contaminação são coisas permitidas pela legislação e que está chegando na nossa torneira. Ou seja, não vai causar um dano imediato ou talvez que seja muito visível, mas a longo prazo vai trazendo esses prejuízos que tem atrapalhado a nossa qualidade de vida. Você falou então de alguns sintomas que a falta da água pode nos trazer: dor de cabeça, cansaço, irritabilidade. Problemas renais, cálculos renais. Você acha que vai afetar a disposição, Aline? Com toda certeza. Eu acredito que dentro dessa realidade de afetar a disposição, afeta muitas coisas, porque de alguma forma o nosso corpo, a gente precisa de energia, de mobilização. Imagina se o potencial do seu corpo, que tem o nosso corpo ele é perfeito, ele é uma maquinaria assim linda. E dentro dessa realidade, se eu me sobrecarregar, só para você ter a noção, Teru, nós temos esses disruptores endócrinos que fala, ou seriam desreguladores endócrinos. Então, a água que tem toda essa gama de químicos, que quando entra em contato com o nosso corpo, afeta a nossa tireoide, afeta questões... Fertilidade. Tudo. Afeta todo o nosso organismo. Eu imagino a qualidade de vida
dessa pessoa. Então, nós precisamos realmente deixar de considerar a responsabilidade pelo governo ou por todas as empresas, indústrias que manipulam aquilo que chega na nossa casa e sair da zona de conforto e pesquisar, porque eu, sinceramente, se Jesus não voltar antes, eu espero chegar nos meus 80, 90 anos com vigor, com qualidade de vida, mas essa é a minha responsabilidade. Entendeu? De cuidar e existe algo que a gente pode esperar, porque nós dependemos do sistema, mas também existe algo que eu posso fazer, sempre, em tudo, né? Com certeza. Em todas as escolhas. Agora, o que você acha melhor? Esses filtros que tem carvão, que tem isso, que tem aquilo, ou um filtro de barro das antigas que eu amo, aquele cheirinho, a água que a gente compra do garrafão, o que você acha que é melhor hoje em dia? Olha só, quem tiver condições, se puder ter aí um filtro com ozônio, o ozônio ele é uma estrutura, é um processo que leva ele é como se ele estivesse dando pequenos estímulos de oxidação para aquela água, para aquela estrutura ali, e ela faz com que dentro do nosso corpo ele gere o mecanismo de antioxidação. Então, ele dá um estímulo contrário para que o nosso corpo disponibilize meios de defesa. Isso acontece, por exemplo, quando a gente toma um banho gelado. Assim que acorda, se você toma um banho quentinho, mas dá aquela ducha gelada, dentro dos estudos ele mostra um termo chamado hormese, que são pequenos estresses que o corpo recebe como um estímulo para reagir. Aqueles banhos de água, na água com gelo. Então, o corpo ele começa a ativar e ele traz inúmeros benefícios anti-inflamatórios. Então, esse filtro, ele tem esse papel. Então, para a gente perceber o que seriam essas funções, ele vai trabalhar os polos positivos e negativos, que são as funções elétricas dentro do nosso organismo, e vai fazer com que esse corpo trabalhe melhor. E eles dizem que o ozônio ele é um dos mais potentes antioxidantes do nosso corpo, mobilizando essa situação. Mas nem todo mundo tem R$2.000, R$2.500, R$3.000, tem filtros caríssimos. E aí, além disso, de 3 a 4 meses tem que trocar as velas. Essa não é a realidade da maior parte da população, mas se constatou que aquele filtro de barro, que quando você faz a troca da vela e essa vela contém carvão vegetal ativado, ele passa por um processo de filtração que capta até 99% das bactérias e dos resíduos contidos na água. Então, a pessoa tende a ter maiores benefícios comparados àquelas que compram, por exemplo, ou que ingerem pelo menos a água da torneira ou que não passa... Ou do garrafão plástico. Ou do garrafão plástico. O garrafão plástico, ele não tem proteção em relação aos bisfenóis, né? Não é um plástico de qualidade, considerando que ele ainda fica na exposição, às vezes, ao sol, é transportado de carretas, às vezes com essa exposição por dias, passa o quente e frio nesse plástico, então esse corpo vai sofrer de alguma forma. Por isso, se puder evitar essa forma de consumo, é a melhor coisa. É a melhor coisa. O filtro de barro é o mais tolerado, né? O mais acessível para a maior parte da população, desde que você consuma o filtro que vai na vela, troca regular. A troca regular e que esteja na composição dessa vela o carvão vegetal ativado. É interessante nesse ponto. O consumo baixo de água, será que pode estar relacionado ou associado a comportamentos não saudáveis, Aline? Dificilmente quem tem saúde não bebe água. Quem não bebe água, a tendência é ir para os fast foods, primeiro, porque a água ela ajuda a gente na limpeza do nosso paladar. E confunde um pouco também. Quando a gente está com sede, se você come, você meio que dá uma tapeada naquela sede. O corpo está pedindo hidratação, você manda comida. Aí ele tem que trabalhar. Mas a gente confunde muito o organismo. Confunde porque a estrutura nossa cerebral... A gente engana. A nossa estrutura cerebral, a amígdala, existe uma linha bem juntinha ali do sinalizador de fome e sede. Quando eu estou com sede, meu corpo está desidratado e eu me alimento, ou eu estou nesse processo, eu vou sentir fome. Se eu me alimento, eu mascaro essa sensação de sede. Então, o nosso corpo, ele precisa desse estímulo. Por isso que é importante a gente considerar
Talvez se você parar por dia e observar, eu bebi a quantidade de água adequada, o volume adequado? Eu gosto de trabalhar com meta. Eu também. De ter minha garrafa e eu preciso acabar com aquela garrafa. Perfeito. Ou X copos de água por dia. Maravilha. E a gente pensa assim, nós duas somos altas, né? Se nós pegarmos aí a estrutura do nosso corpo, a gente tem em média aí 65, 68 quilos pela altura e tamanho. Então, o ideal é calcular esse volume de peso vezes 0,35, por exemplo. E aí eu vou saber, eu tenho que tomar 2,5 litros a 3, ok, preciso tomar uma garrafa, mais tantos outros restantes para que a gente alcance o final do dia com isso. Observando a claridade da urina, o odor, né? Existem mulheres com infecções urinárias e não observam que isso pode ser simplesmente a baixa ingestão de líquidos. E às vezes essa infecção, ela vem recorrente. Sim. Recorrente. Existe algum outro líquido que possa substituir a água? Vou falar agora porque eu tenho filha pré-adolescente, eu tenho adolescente em casa, e às vezes depois de um treino, eu sei que estão com sede, mas eles querem aquelas bebidas que tem isso, que tem aqueles eletrólitos, isso. Então, quando a gente pensa em água, ela jamais vai ser substituída. Óbvio que dentro do nível de atividade física, a gente perde sais minerais. Mas existem outras formas de repor, né? Você pode repor aí através da alimentação, um suco verde ou outras coisas, mas o Gatorade é uma marca, né? É uma bebida, ela pode ser utilizada estrategicamente para pessoas que fazem treinos de alta performance. Mas é alta performance, não é aquela coisa da brincadeira, né? Exato. É mais porque tem um gostinho, mas tem que observar porque alguns têm corantes. Tem corantes. Existem adoçantes. Perfeito. Conservantes, existem muitos químicos, né? Olhou no rótulo, tem mais do que 5 ingredientes e com nomes estranhos já desconfie, né? Então é bom evitar. Sim. Outra coisa, aquelas águas que inclusive são vendidas com o nome, vou falar aqui, eu nem sei se é a marca, mas H2O, que é a fórmula da água química, né? Mas que tem cheirinho, tem saborzinho. Mas não é doce. Aquilo lá substitui a água? De forma alguma, pelo amor do Senhor Jesus. Ela não deixa de ser um refrigerante, né? Ela é tão ruim quanto, mas é porque o pessoal sente o gostinho do É porque ela é bem gás, mais suave, né? então pode enganar achando que, tipo, não é um refrigerante, é só aroma aqui. É bom evitar. É bom evitar. É bom evitar. É antinatural, tá, gente? Tem que pensar que é um aroma que tá ali, é diferente dessa que tá aqui, ó, que tá com a fruta. Essa tá naturalmente aromatizada. Quero provar, hein? A gente vai falar sobre ela já aqui no programa, ó, tá bonito. Mas enquanto você não tem a receitinha dessa água, não descobre o que você pode fazer aí na sua casa também para dar uma refrescada aí no calor, a gente faz um intervalo. Antes, você pode dar uma passadinha lá no Instagram, @aline.saudeporinteiro. Vai lá, você que está aí, aproveita o seu Instagram para fazer coisa útil, para perguntar para ela, para ver um conteúdo bacana que ela tem postado ali, a vida como ela é, ela com criança pequena, tem se priorizado, tem buscado fazer atividade física, tem feito coisas super bacanas e agora ainda mais, né, à medida que Lavínia está crescendo, né, Aline? Exato. Vai lá no Instagram dela, tá, gente? Bora pro intervalo, na volta você ainda vai conhecer algumas técnicas ou vai conhecer algumas sugestões aqui terapêuticas para deixar a água mais interessante na sua vida. Além disso, o Dr. César Vasconcelos ensina como ajustar as defesas e preservar os relacionamentos. Tem brigadeirão por aqui ainda hoje, olha só essa receita linda. E tem notícias de saúde com Sara Habit também. Vida e Saúde volta já!